Olá, boa noite a todos, a todas. Começando aqui mais uma live sobre esse Yoga Sutra de Patanjali. A gente vai falar sobre o segundo sutra, um sutra lindíssimo sobre a mente. Vamos esperar só um bocadinho a galera entrar. Boa noite. Boa noite, Cidinha. Esperar só uns minutinhos, ver se mais alguém entra. A gente vai fazendo ao vivo. Boa noite. E aí, tio? Boa noite, amigo. Obrigado, amigo. Bem, enquanto a galera vai entrando, fazendo uma retrospectiva aí desse último encontro, a gente começou a falar desse Yoga Sutra, né, que é esse grande texto que fala sobre a mente humana. E já o primeiro sutra veio convocando a gente para se colocar, né, como a gente se coloca para começar qualquer processo. A gente vai de qualquer jeito ou a gente veste o corpo, cria esse estado de presença e ao mesmo tempo um estado de abertura para aprender. Porque é muito comum a gente já chegar, né, de peito às vezes muito aberto, com muita determinação, mas fechado para esse processo de aprendizado, né? Então, como a gente se coloca para começar essa jornada, aí para dentro, para essa floresta, né, que foi a imagem que eu sugeri. E lembrando, a segunda parte lá do primeiro sutra, que a gente não está sozinho. Então, Atha Yoga Anushasana é começar a se colocar para aprender e para trilhar esse caminho de acordo com a tradição do yoga. Que ela está ao mesmo tempo nutrindo a gente, dando referências, né? Não para a gente repetir exatamente como é feito, né? Como meu professor me ensinou, mas para eu recontextualizar a partir do que eu sinto daquele ensinamento, que é completamente diferente, né? Então, lembrando que aquele é ensinamento de coração para a gente se conectar e se expressar a partir dessa conexão. E aí, amigo, bem-vindo, Adão, bem-vindo, gente. Bem, então vamos começando devagar para falar sobre esse sutra de hoje. Então, para começar, fecha os olhos. Para a gente não só se colocar aqui mentalmente, mas também vestir o nosso corpo, né? Criar esse se colocar que eu acabei de falar de uma forma mais emotiva. Então fecha os olhos e sente seu corpo. Sente o corpo preenchendo esse espaço. Escuta os sons desse espaço. Veste os sentidos também. Para você ir trazendo a atenção cada vez mais para perto. E tomando consciência das diferenças de sensações, como é a nossa mente no estado de distração, e como tem várias sensações aqui acontecendo que a gente não percebe. E Juju, bem-vinda. Então, de olhos fechados, veste esse corpo e escuta. Percebe de onde esse corpo está partindo hoje. Se é uma mente que ela está mais letárgica, se você está sentado, ela já está querendo encostar, deitar, ou se já está até deitada. Ou se ela está muito saltitante, com uma dificuldade de manter um foco, já está querendo buscar outras informações, outras coisas aqui para consumir, para devorar. Ou se é uma mente que consegue parar, se assentar e focar. De onde que parte esse foco? De onde que parte essa sensação? Para aí, enquanto você faz essa observação, eu vou estar fazendo um cântico de saudação a Patanjali.
para tentar evocar essa paisagem, né? Essas novas emoções, para a gente se conectar aqui com o nosso estudo. Yogena chittasya padena vacham malan sharirasya cha vaidyakenam yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankhachakra-sitharinam sahasrashirasam swetam pranamami patanjalim shrimate anantaya nagaracaya namo namaha. Então devagar vai abrindo os olhos para a gente começar esse nosso estudo, essa nossa prática aqui oficialmente. Então obrigado pela companhia, seja aí agora ao vivo ou depois que a gente vai vendo isso online. Então a gente vai falar desse segundo sutra do Yoga Sutra, que é um sutra desafiador de estar explicando aqui, né, online, em pouco tempo. Então eu não vou tentar me aprofundar muito, eu vou trazer até alguns nomes, mas não precisam se focar nesses nomes, né? Foquem mais na ideia que eu vou estar tentando trazer a partir desses nomes, tá bem? Então esse é o sutra que define yoga. Yogaha chittavritti nirodha. Então ele fala yogaha, né? Yoga é quando essa mente chitta está em um estado de nirodha. O que é isso, né? Primeiro é importante a gente pensar que ele está definindo yoga como um estado interno, que é o que eu tanto falo. Independente das estruturas, independente do que está acontecendo aqui externamente, né? Independente de eu posso estar comendo, vendo filme, falando para vocês, praticando asana, enfim. Essa estrutura externa, o que acontece aqui dentro, que é onde a gente está mirando. Esse estado da mente onde a gente está mirando. E o estado de yoga em específico, né, que é onde acontece a magia do processo de yoga, que ele vai falar nos outros 2 próximos sutras, né, a gente fala nas próximas semanas, é quando a mente chitta está nesse estado de nirodha. Então, meu professor fala que a mente, ela pode ser tanto um grande carrasco, um grande ditador, que vai trazer vários problemas pra gente, colocar a gente num estado muito ruim, estados muito ruins, como pode ser uma grande aliada. As estruturas aqui são as mesmas, né? A gente que tem que ir mexendo e reorganizando aos poucos essas estruturas. E aí vamos lá, nas mentes. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu fiz um quadrinho aqui, aproveitei que eu tinha um quadro. Não sei se fica espelhado, né, para ler. Mas para ajudar a gente a orientar aqui nesses nomes. Não foca nos nomes, eu sei que eles são sânscrito, né? São nomes às vezes que assustam. Eu vou tentar só trazer essas imagens. A gente vai pensar primeiro aqui, nesse lado aqui, ó. Manas, Ahankara, Buddhi e Chitta. Que são como se fossem departamentos da mente. São movimentos que partem de lugares diferentes. Então essa mente manas, a primeira que eu coloquei, é como se fosse uma mente macaquinho. É a nossa mente dos sentidos, né? Que fica querendo saltar de galho em galho para explorar as coisas, né? Explorar aqui o que é esse controle, o que é esse quadro, o que são essas pessoas aqui na minha frente, nessa câmera. Então a mente que vai investigar e interagir com o mundo. Ela pode tanto ser essa mente que quer sair devorando coisas e ficar... quer sair tanto devorando coisas e ficar aqui nesse processo de consumo de uma coisa atrás da outra, como pode se apegar às coisas e ficar presa a elas, né? E a gente tem a segunda mente, que é a mente Ahankara, a mente que cria identidade, né? Que percebe que isso não é só um controle, mas é o meu controle.
Ei, Bruno, bem-vindo, amigo. Quem é o Rodrigo Santoro? Então é criar essa identidade com as coisas que a gente faz o tempo todo. E percebe que são movimentos que podem ser bons ou ruins. Ao mesmo tempo que é importante eu criar uma identificação para um determinado momento, é comum eu criar essa identificação e ficar presa a ela. Então eu saio e alguém quer mexer nesse controle. Não, é o meu controle que tem, enfim, um apego emocional aqui. E quando alguém mexe eu fico irritado ou irritada, né? Então essa é a segunda mente. A terceira mente é a mente buddhi, que é a mente que discerne. É a mente que pega elementos, né, aqui para racionais e vai racionalmente construir uma ideia para chegar a determinadas conclusões. É uma mente que tem um pouco mais de clareza, mas demanda de um suporte para essa clareza que a gente vai investigar. E a última mente que eu vou tratar aqui, né, tem mais algumas, mas não vou encher muito vocês de nome, é a mente Chitta. Essa mente Chitta em si ela é muito linda já assim, por próprio nome, que Chit, né, só C-I-T, é cerne. Chitta é o que está próximo do cerne. Então, enquanto essas três primeiras mentes, né, essa mente macaquinho, essa mente da identificação e essa mente do cabeção, né, de discernir as coisas, elas funcionam num determinado processo ali, né, mais mental e de trazer as coisas para essa compreensão que está, de certa forma, acostumado. Chit é essa mente do centro, essa mente, a mente coração, né, como o professor fala. É aquela coisa que você não explica muito bem, mas vem lá de dentro e te movimenta, sabe? Quase que te abraça naturalmente. Então é daí, dessa primeira mente, essa mente Chitta, perdão, essa mente coração, que começa o estado de yoga. Então a gente pode, não é tão quadradinho, né, encaixotado, agora eu tô com essa mente, agora com essa, agora com aquela, mas ajuda a gente a entender mais ou menos o modo de funcionamento das coisas, né, dessas mentes, para ver que quando a Ahankara está no comando, a mente de se identificar com as coisas, de se prender muitas vezes às coisas, a gente acaba entrando num processo de consumo, que eu vou falar mais semana que vem. Desserley, bem-vinda. A nossa mente, coração, quando ela está no controle dessa brincadeira, a gente quer mais se conectar com as coisas. É tentar exatamente achar esse processo de coração para coração, né? Que é algo difícil de explicar. Por isso que ele fala aqui no início do Yoga Sutra, várias mentes, né? A mente que quer entender, a mente que quer dar nome para falar que é meu, né? E tem essa mente e coração que quer se conectar lá do fundo, né? Então, quais são as coisas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, seja na prática do tapetinho, ou seja na vida como um todo, que traz essa conexão, essa nutrição aqui, que é difícil de explicar, né? Tem que criar referências para compreender. E a nossa prática é exatamente trilhar para explorar cada vez mais essas coisas que vão abrindo o nosso coração, né? Sendo esse aconchego. Então isso é um tipo de mente, né? Mas lembra que é Chitta Vritti Nirodha. Nirodha é uma qualidade. Então a gente fala que a mente ela pode estar numa qualidade furacão, nesse movimento de estar sempre explosiva, né? Sempre pegando fogo e que acaba muitas vezes consumindo os processos, atropelando as coisas, né? Aquela coisa que você está borbulhante. E tem a mente pesada, letárgica, mudra, preguiçosa. E normalmente a gente fica nesses picos, né? A gente vai para um êxtase e quer aproveitar as coisas com êxtase, borbulhando, né? E passando por cima das coisas muitas vezes. E aí cansou e fica pesado, aquela coisa, parece que tem o peso do mundo inteiro aqui nas suas costas, né? E a mente, ela vai reproduzir essas qualidades. Quando você está borbulhando, você não consegue se prender a nada, né? Você salta de um lado para o outro. Quando você está pesado, você não tem nem energia para se conectar. Você não tem nem energia para criar um vínculo. E tem uma terceira mente, Vikeshtam, que é uma mente que fica saltando. Ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não cria profundidade em nada. Também que é uma mente que a gente muitas vezes fica aqui ao longo
da nossa vida, do nosso dia, né? Falando no Instagram e ao mesmo tempo dirigindo, né? Às vezes tá falando por áudio, dirigindo, e às vezes, sei lá, cuidando de alguma coisa que tá ali do seu lado. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e não consegue estruturar esse foco, criar esse hábito de entrar profundamente, experienciar profundamente as coisas. E surge na próxima mente que a gente fala, que é a ekagrata. Não se prende nos nomes de novo, eu sei que quem chegou agora está falando vários nomes em sânscrito, coisas diferentes. A ideia é mais mostrar que o yoga ele mapeia essa diversidade de coisas e que a gente quer sair de uma mente que é borbulhante e que está muitas vezes querendo brigar com o mundo para uma mente que consegue manter e sustentar um foco. Porque com essa mente que a gente consegue manter e sustentar um foco, a gente consegue se perceber e transformar as coisas. Imagina, se eu quero fazer um movimento fino aqui, por exemplo, né? Passar essa folha. E eu tô agitado, eu tô aqui, ó, o tempo todo saltando, brigando, quase pegando fogo mesmo, eu não vou ter capacidade de fazer um movimento fino. E a gente tem vários nós no nosso corpo. É como se tivessem vários nós atrelados, tanto muscularmente quanto na nossa mente. E a gente tá o tempo todo saltando, borbulhando, né? Com essa incapacidade de criar uma mente que vai de forma profunda para perceber esse nó e desatar. Então, no yoga, o que a gente quer construir é tanto essa mente, com esse humor, com essa capacidade de criar uma grande profundidade no que ela está fazendo, um foco que sai desse pico, desse pêndulo, né? Desse pico de energia e de queda. E é um foco que parte do coração, que parte desse lugar profundo, intuitivo, sensitivo. É difícil explicar. Mas então a prática vira exatamente esse movimento de tentar investigar o que é isso, criar referências do que é isso. De um lugar que parte do cerne e de uma mente que tem foco. Que é muito comum, sim, muito comum, a gente associar prazer a êxtase, se borbulhar, e letargia à paz. A gente chegou lá, deitamos, ficamos naquele processo de um shavasana, por exemplo, né? A prática que a gente faz no final do yoga, de deitar e relaxar. Então você faz ali um shavasana, você sai tipo letárgico, caindo assim, quase flutuando, mas com a mente ainda pesada. Isso não é o estado de paz que o yoga fala. O yoga fala que tem algo além. É um estado de tranquilidade atenta. O que é isso? É na prática de asana que muitas vezes a gente investiga para depois transitar pela vida. Ei, hi, hi! Bom te ver aqui. Saudades. Então eu falei vários nomes. A gente está aqui investigando sobre a mente humana a partir da perspectiva do yoga. Mas a ideia que eu queria trazer, né, que eu falei no início, que é o sutrazinho, uma parte delicada de estar falando, para não borbulhar de informação, é para a gente investigar que a gente fica em vários estados ao longo do nosso dia, independente do que a gente esteja fazendo. E a prática é para investigar, sair de um estado de borbulhar ou de peso para um estado de foco. Investigar de onde surge esse foco. Então, por exemplo, para trazer um exemplo mais palpável para vocês. Eu, por exemplo, quando vou ler, às vezes a leitura, o mesmo movimento, né? Eu estou aqui passando as páginas de um livro. Eu fico super focado, dependendo da qualidade do que eu estou lendo, né? Em especial se é alguma coisa que mexe com esse meu lugar interno, que me toca. E às vezes quando eu estou lendo, não sei, uma ficção científica, e eu estou no final já daquele capítulo, que tua cabeça fica, caraca, o que vai acontecer? Parece que eu estou devorando coisas. Eu entro naquela mente combustiva que está atropelando tudo. Então, o mesmo movimento ali, por fora quem vê, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, pode me levar para um estado de foco e para um estado de conexão, onde às vezes eu quase me emociono de um negócio que vem lá do fundo e eu esqueço tudo que está acontecendo aqui fora, com movimentos profundos e devagar. E às vezes eu mergulho, mas eu mergulho querendo devorar as coisas, porque eu estou lá no final daquele episódio incrível, né? Daquele capítulo, daquela leitura incrível. Então, como essas coisas te movimentam?
Isso influencia completamente a nossa vida, né? É muito comum a gente entrar em estados que a gente fica atropelando tudo o tempo todo. E a gente atropela as relações, a gente atropela a nossa qualidade de vida, a gente atropela a nossa saúde. Então, como é importante investigar essa mente que consegue... Eu gosto muito dessa imagem também, né? De criar um abraço, você ficar no abraço. Aquele movimento de que às vezes a gente tá no abraço e já tá aqui assim, né? Não, chega, acabou. Já vou pro próximo movimento, né? Exatamente. Que nem comer sem saber saborear. Eu também facilmente entro nesse processo, né? Às vezes quando eu tô pensando, eu pego um biscoito e fico comendo. Quando eu já acabei o pacote de biscoito e não percebi nada, né? Como a gente pode às vezes colocar um biscoito na boca. Tem até uma prática de meditação que é assim, você coloca uma comida na boca e fica observando as sensações. Observando, as sensações às vezes trazem memórias, aí você vai longe puxando um fio, né? E o processo é completamente diferente. Então a ideia do yoga é a gente, exatamente, construir uma estrutura para conseguir sentir as coisas, se conectar com as coisas. Para você, que a gente vai dando nomes, né? Para você conseguir ir percebendo quando, caramba, entrei agora no processo combustível e saí devorando tudo. Calma, Gui. Ou às vezes hoje estou nesse processo combustível, tudo bem, eu vou aceitar o momento que eu estou, e eu percebo que não é o momento, por exemplo, para ter uma conversa complicada. Eu estava na casa da minha mãe, né? Minha mãe está até aí, vira e mexe, eu via, caraca, não, hoje eu tenho que andar aqui no sapatinho porque eu tô agitado, tudo bem, a gente tem dias e dias. Mas quando você começa a ter consciência de como você tá, você começa a escolher melhor tanto as coisas que você não dá conta naquele momento, quanto as coisas que vão te ajudar a desacelerar. Então tem práticas no tapetinho, né, de yoga, que eu sei que já me ajudam a, Gui, volta pro eixo. Ou se é o contrário, né, se eu tô letárgico, pesado, eu faço algo mais pra volta pro eixo. Então você vai começando a aprender a transitar internamente nessas emoções, né? Aprender a transitar internamente no que está acontecendo aí dentro. E isso não tem coisa para mim mais importante do que isso, né? Porque tudo que a gente faz, seja estudar, seja trabalhar, seja se relacionar com as pessoas que a gente ama, seja cuidar das pessoas que a gente ama, tudo isso, que muitas vezes a gente dedica muito tempo para fazer essas coisas, depende da gente, internamente, de como está a sua mente. Então, se você, às vezes, quer estudar, mas não está com uma qualidade de mente, você não vai conseguir focar. Você vai ficar abrindo Instagram, abrindo WhatsApp e passando feed, consumindo coisas sem ter uma capacidade mental. Se você quer conversar com alguma pessoa que é importante para você, ter aquela conversa importante, por exemplo, você entra num processo combustível que você, de novo, vai sair atropelando as emoções que estão se manifestando ali, né? Então, como é importante criar essa dedicação de pequenas pausas para você se perceber, para você transitar nesse caminho interno. Então, falei a beça, trouxe vários nomes aqui. E os próximos encontros, semana que vem eu ainda vou falar um pouco sobre esse sutra, sobre diferentes mecanismos, né? Esse mecanismo de consumo e um outro mecanismo de experienciar, de desfrutar. E que esses mecanismos, como eles se manifestam na prática de asa, como se manifestam na vida, né? Para depois a gente falar sobre a mente, outros tipos de movimentos da mente que ajudam, né, nessas referências, nessas investigações. Então vamos cantar um pouquinho? Me empolguei, entrei nesse processo de me energizei demais aqui. Então vamos entrar nesse processo de cantar um pouquinho para aterrar, para voltar para o eixo. Então convido vocês a fecharem os olhos. A gente voltar a fazer algumas respirações. Então percebe como que a fala, a mente, ela fica ecoando os pensamentos, fica ecoando as emoções, ecoando as coisas que passaram. As pausas ajudam a gente a perceber e ajudar a manejar esse processo. Então cria um foco. Percebe seu corpo. Percebe o corpo tocando o chão, a cadeira, onde você estiver sentado, sentada. Percebe a roupa tocando a sua pele. Percebe a musculatura interna, como se você pudesse perceber esse tronco
expandindo e decantando a partir da sua respiração. Isso, sentado. Procura uma postura sentado. Se quiser pode deitar também, não tem problema. Mas uma postura que você consiga se colocar para observar, sem se preocupar com outras coisas. E observando esses toques no seu corpo, observando a sua respiração. Tenta manter a atenção lá nas narinas, na entrada e saída do ar pelas narinas. Vê se a gente consegue hoje ter essa clareza mental. Às vezes fica uma região toda congelada, você não consegue ter acesso a ela. A gente vai investigando. Se a mente se distrai, volta para perceber essa entrada e saída do ar pelas narinas. Pode tentar fazer alguns ciclos respiratórios para te ajudarem nesse processo. A gente vai do grosseiro para o sutil. Enquanto você faz essa observação, segue observando essa entrada e saída do ar pelas narinas. Eu vou fazer o cântico de alguns sutras para criar um eco, como se fosse uma paisagem interna. Atha samadhi padaha atha yoganushasanam yogaha chittavritti nirodhaha tada drashtuhu swarupe avasthanam vrittisarupyam itaratra vrataya panchatayyaha klishtaha pramana viparyaya vikalpa nidra smritayaha pratyaksha anumana agamaha pramanani viparyayo mityajnanam atadrupa pratirshtham shabdanyananupati vastu shunyo vikalpaha abhava pratyaya lambana tamovritir nidra anubhuta vishaya asampramoshaha smritihi. Permanece com os olhos fechados e observa a sua tela mental. Vê se você consegue perceber o que passa na sua mente. Às vezes é difícil observar os pensamentos, mas conforme a gente para, eles vão se manifestando, vão saindo da toca aos pouquinhos. Observa se a mente ficou saltando durante o meu canto, ou se ela conseguiu focar, criar essa mente ekagrata, focada. Se a mente ficou brigando com o sânscrito. É comum a gente ter, de novo, aquelas identificações, a gente se prende a outras identificações e nos torna aberto a um som, a uma entonação diferente. E a ideia é exatamente vir um cântico completamente diferente para ir puxando novas emoções, puxando novas referências internas, criando novas memórias, novas identificações. E da tela mental, volta para a respiração, lá para as narinas, observe esse ar entrando e saindo pelas narinas. Da respiração, volta para o corpo. Percebe o corpo tocando o chão, tocando a cadeira, tocando qualquer que seja o suporte
que você tem aí. E vai externalizando a atenção, começando a perceber os sons do seu ambiente, começando a perceber os aromas do seu ambiente. Para devagar ir abrindo os olhos e desfrutando também com a visão. Nessa prática a gente busca educar o corpo a criar focos, a sentir o que é o estado de foco, a sentir o que é o estado de foco com alguma coisa que mexe com o teu cerne, para a gente poder direcionar isso para a vida. Então, obrigado pela companhia hoje. Parei a beça, espero que tenha ajudado de alguma forma. Quem estiver vendo depois desse vídeo, se puder curtir, compartilhar, divulgar, comentar, essas coisas que super ajudam. Então, eu fico muito grato. Então, obrigado e semana que vem tamo aí de novo. Até breve. Valeu, amigo. Saudade de tu, Bruninho.